E já precisamos ir ao vivo agora para a Polônia, porque temos um grande encontro neste momento. Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, se reúne com líderes na Polônia. Vamos acompanhar então ao vivo e com transmissão simultânea. Agradeço a posição do presidente dos Estados Unidos e a presença da vice-presidente Kamala Harris e também no Congresso dos Estados Unidos. Eu agradeço por essa imposição e por essas sanções efetivas à Federação Russa. Os Estados Unidos estão na vanguarda dessas sanções e elas estão funcionando. Eu agradeço também o apoio que tem sido dado à Ucrânia para que a Ucrânia se defenda. Portanto, obrigado pela assistência, também pela assistência humanitária. E a Madame Vice-Presidente, eu gostaria de dizer o envolvimento de todas as organizações, todas as ONGs que estão aqui para dar assistência humanitária e também ajuda médica, equipamentos para crianças, para os feridos. Minha esposa Agatha está envolvida também nesses esforços e ela está trabalhando com várias instituições norte-americanas e está em contato com a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, e estamos felizes com essa cooperação entre a Polônia e os Estados Unidos. E nós conseguimos, então, trazer ajuda àqueles que estão sofrendo, que precisam dessa ajuda. E conversei hoje com a senhora vice-presidente dos Estados Unidos sobre a situação que temos e os refugiados que estamos recebendo na Polônia, que no momento já temos 1,5 milhão de pessoas chegando dentro da Polônia. Eu tive orgulho de falar à vice-presidente que nossos campos de refugiados recebem pessoas, mas muitos também foram para famílias polonesas, hotéis. E muitos estão em hotéis, em casas, em hospedarias, mas muitos estão em casas, sendo recebidos pelas famílias, porque as pessoas sabem que devem abrir seu coração e receber os refugiados. Portanto, eu agradeço aos poloneses, aos nossos cidadãos, e eu sou muito grato a eles por isso. E, ao mesmo tempo, eu pedi à senhora vice-presidente o apoio durante essa imensa crise de refugiados. Foi uma situação surpresa para a Polônia e nos pegou as autoridades lidando com essa crise e ela vem aumentando. Então, e é por isso que nós precisamos desse tipo de apoio. E sou muito grato por todo tipo de apoio, porque precisamos sobreviver a esse tempo difícil. E temos de fazer isso ajudando os nossos vizinhos, porque isso é extremamente importante hoje. Nós discutimos também questões de segurança. A presença da vice-presidente aqui na Polônia é outra demonstração da presença dos Estados Unidos na Polônia. Nós temos sistemas defensivos que protegem o nosso território e também temos a representação política do mais alto nível dos Estados Unidos, representada pela vice-presidente. Portanto, é algo importante. Mostra que algo importante está acontecendo aqui no palco global. Nós precisamos resgatar a Ucrânia, todos nós. Todos devem estar juntos, porque a Ucrânia precisa ser ajudada, devemos estar unidos nesse sentido, sempre juntos, e a OTAN, dentro da OTAN, tendo apenas uma voz. Precisamos estar juntos na União, assim como temos de estar também na União Europeia e em outras comunidades internacionais. Precisamos impor mais sanções à Rússia. Não podemos aceitar tais atividades militares que têm características de genocídio. Eu acho que ninguém tem dúvida que se um hospital é bombardeado, se o hospital com crianças, com mulheres grávidas, com pessoas comuns é bombardeado e pessoas comuns morrem, quando mísseis são lançados em áreas residenciais e não em áreas militares, é um ato de bárbaro e tem características de genocídio, tentando eliminar
um povo. Então, nós traremos representações muito sérias aos órgãos. E eu tenho certeza que os nossos aliados estão ao lado da Ucrânia nesse sentido para irmos às autoridades para tratar desse tema. Ao final da nossa conversa, eu mencionei o fato de que queremos aumentar nossa segurança aqui na Polônia. Então, compramos equipamentos norte-americanos nos últimos tempos. Nós temos um programa específico de compras de F-35 que já foi iniciado e de tanques Abrams para a Polônia. Eu pedi à vice-presidente que esses programas sejam acelerados, porque queremos proporcionar o melhor para nossas forças armadas. Eu acho que com essa necessidade todos podem enxergar o que está acontecendo. Nós estamos vendo as cenas dramáticas que acontecem na Ucrânia. Nós assistimos a cenas terríveis e, ao mesmo tempo, presenciamos um heroísmo imenso do povo ucraniano. Estaremos ao lado deles, iremos apoiá-los com toda a nossa força, mas, ao mesmo tempo, dando segurança aos nossos países, o que é importante. Mais uma vez, muito obrigado, senhora vice-presidente, por vir ao nosso país. Muito obrigado por essa demonstração de que estamos juntos e que somos uma comunidade euroatlântica muito forte. Agora eu passo a palavra à senhora vice-presidente dos Estados Unidos, senhora Kamala Harris. Presidente Duda, muito obrigado pela sua recepção nessas circunstâncias infelizes, dado o que está acontecendo na Ucrânia, mas eu agradeço por sua recepção calorosa e pelas conversas produtivas que tivemos hoje nesse diálogo e amizade que já dura gerações. Eu gostaria de falar também diretamente ao povo polonês. Eu compartilhei com o seu presidente que, sob a liderança dele, tem acontecido algo extraordinário. O mundo tem testemunhado os esforços da Polônia sob sua liderança, sob a liderança do povo do seu país. E são atos extraordinários de generosidade, de bondade. Nós vimos na televisão de pessoas comuns fazendo coisas incríveis, apoiando a dignidade e o bem-estar de estranhos completos. Portanto, em primeiro lugar, eu gostaria de expressar o nosso agradecimento em nome do povo dos Estados Unidos, ao senhor, em nome do presidente Joe Biden também, ao senhor e ao povo da Polônia, porque isso representa o melhor de quem nós somos. Nós estamos aqui, e eu estou aqui na Polônia hoje, como parte de um compromisso e de uma amizade duradoura entre Estados Unidos e Polônia, que compartilham prioridades e valores. Eu estou aqui no flanco oriental, falando do que temos do flanco oriental dos nossos aliados da OTAN. E o que está em jogo agora, o que está em jogo neste momento, são os princípios norteadores da aliança da OTAN. Em especial, a questão da importância de defender a soberania e a integridade territorial, neste caso da Ucrânia. Como presidente, o senhor Duda descreveu que nós temos testemunhado isso há semanas. E nas últimas 24 horas, atrocidades inimagináveis aconteceram. Uma maternidade, um hospital pediátrico, no qual vimos mulheres grávidas que estavam lá para receber cuidado, sendo retiradas por causa de um ato de violência não provocada, não justificada. Eu estou aqui na Polônia como uma expressão do relacionamento duradouro e importante entre Estados Unidos e Polônia, que é longo, mas em particular na questão da Ucrânia, ele está unido, esse relacionamento é claro. Nós faremos tudo juntos
em parceria, em solidariedade, para apoiar o que é necessário neste exato momento em termos de necessidades humanitárias e de segurança à Ucrânia e para o povo ucraniano. Nós discutimos muitas coisas hoje, o senhor presidente e eu, falando da nossa ligação. Eu tenho o privilégio pessoal também. Nós temos uma comunidade polonesa nos Estados Unidos muito grande. Na minha cidade, na Califórnia, também nós temos uma comunidade forte. Então, entendemos esse relacionamento em muitos níveis, inclusive diplomático, sim, mas também um relacionamento cultural por gerações. Então, honrando esses compromissos e esse relacionamento e as normas internacionais, nós discutimos tópicos importantes, em especial ao flanco oriental. Nós falamos sobre como o nosso compromisso importa ao artigo 5 é importante, ao artigo 5 da OTAN. Eu já disse várias vezes e digo de novo, os Estados Unidos, o compromisso dos Estados Unidos com o artigo 5 é completo. Os Estados Unidos irão defender qualquer centímetro do artigo 5. Qualquer centímetro de um país da OTAN. Um ataque contra um é um ataque contra todos, perdão. Nós estamos hoje para reforçar esse compromisso, mas também para fazer aquilo que precisamos para reforçar o nosso apoio à Polônia e aos nossos aliados, através das alianças que temos. Nós destacamos recentemente 4.700 militares. É uma questão é uma rotação, né, de uma soma que se soma aos 5.000 que já existem aqui na Polônia. Nós anunciamos nessa semana que nós direcionamos os sistemas de míssil de defesa Patriot. E nós entregamos esses sistemas Patriot à Polônia. Nós fizemos isso como um lembrete e como uma demonstração do nosso compromisso à Polônia neste momento. Em relação ao povo da Ucrânia, as pessoas estão sofrendo tremendamente. Quando falamos de ajuda humanitária, é porque essa ajuda é necessária. Isso nos faz também a pensar no choque moral que nós temos no momento, quando vemos homens, crianças, mulheres, avós, inocentes, sofrendo, que estão fugindo tudo que eles conhecem. Nós estamos absolutamente ultrajados no sentido humanitário humano, porque nós apoiamos o povo da Ucrânia que mostrou uma força, um desejo e uma capacidade de lutar contra a guerra de Putin e a agressão russa. Hoje também estamos anunciando, devido à luz dos fatos e a dar a ajuda humanitária, nós daremos mais 50 milhões de dólares através do Programa de Alimentos da ONU para contribuir na ajuda humanitária. Nós conversamos, eu e o presidente, que a Polônia, num período muito curto, recebeu 1,5 milhão de refugiados da Ucrânia. Isso trouxe um peso muito grande à Polônia e ao povo da Polônia. Então, nós continuaremos a dar esse apoio ao senhor presidente e ao povo da Polônia no que eles têm feito para carregar esse peso de uma forma que tem sido com tanta generosidade. Nós também estamos... O Congresso já assinou agora e é um compromisso,
é uma assistência de 6 bilhões de dólares de ajuda humanitária que será distribuída e compartilhada entre a Ucrânia e o povo dessa região da Europa. Entendemos que esse momento requer uma resposta humanitária, assim como uma assistência em segurança. E eu também tenho a honra de dizer hoje que nós estamos em conversas com a Polônia e os nossos aliados sobre a eficácia das sanções até agora e o que virá à frente. Como anunciamos nos Estados Unidos, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que fez uma força-tarefa, nós faremos o que for necessário e apropriado para investigar relacionado a atividades criminosas, comportamentos criminosos em pessoas, instituições e empresas, e pessoas incluindo oligarcas. Conversamos sobre a eficácia das sanções até agora e a coragem e a ação firme que foi tomada pela aliança da OTAN a fazer o que é necessário para mandar um sinal muito claro que, como prometemos, terá um custo e uma consequência muito severa à agressão russa. E nós, a ponto de anunciarmos a queda total do rublo, nós estamos vendo também as taxas de crédito da Rússia estão... Os credit ratings da Rússia estão considerados como péssimos e vemos as consequências, as avaliações de crédito, perdão. O presidente dos Estados Unidos também tomou a decisão de fazer o que fosse necessário para banir as compras de petróleo da Rússia nos Estados Unidos. Nós continuaremos focando nessa questão, tendo em mente que este é um momento que exige consequências severas e rápidas às agressões da Rússia na Ucrânia. E eu gostaria de encerrar dizendo, como digo todos os dias, nas últimas semanas, que nós estamos ao lado do povo da Ucrânia, que admiramos a sua coragem e que somos aliados no nosso apoio por sua soberania e sua integridade territorial. Muito obrigado, senhor presidente. Agora teremos uma pergunta da televisão polonesa. Minha pergunta é para os dois. De que forma esse ataque brutal à Ucrânia impacta a relação entre os dois países? Anthony Blinken disse que a amizade entre Polônia e Estados Unidos nunca foi tão forte. Então, isso também se traduz na presença militar dos Estados Unidos na Polônia? Olha, a gente pode dizer várias vezes e a gente deve dizer sempre. O relacionamento entre Estados Unidos e Polônia é profundo, duradouro e forte. E ele se tornou ainda mais forte quando encaramos um mundo com tanta adversidade. Eu acho que isso nos afeta até no nível pessoal. A diversidade pode ser a medida real de uma pessoa, de um relacionamento. E o que vimos, sem dúvida, é que essa amizade, esse relacionamento entre os Estados Unidos e a Polônia é forte. Senhoras e senhores, para responder a sua pergunta, eu gostaria de voltar um pouquinho na história. Quando eu comecei a servir como presidente da República da Polônia, em 2015, eu tinha total consciência do fato que uma Rússia agressiva, como o presidente Yeltsin havia sofrido na Geórgia, não pararia ali, atacando a Geórgia em 2008 e a Ucrânia em 2015.
Eu sabia que esse apetite iria aumentar. E se o mundo não reagisse a isso, se a OTAN não se manter firme, não apresentasse um resultado, nós teríamos mais ataque da Rússia. E é por isso que a Polônia ficou atenta, porque eu sabia que era preciso fazer tudo o que eu podia para proteger a Polônia de tal cenário. Eu quero usar palavras muito claras aqui na presença da vice-presidente. Aqueles que entendem bem o que eu dizia naquela época eram exatamente os políticos dos Estados Unidos, do governo de Barack Obama, e inclusive o próprio presidente. O procurador-geral dos Estados Unidos. Graças ao apoio deles, nós conseguimos ter a presença da OTAN no flanco oriental. E nós fortalecemos o flanco oriental desde que entramos na OTAN em 1999. Foi por causa da presença da OTAN em Varsóvia e as decisões do presidente e de sua equipe e de outros aliados que nos levou a ter essa presença no flanco oriental e simbolicamente na Polônia. Os Estados Unidos têm uma presença muito forte e, ao mesmo tempo, os soldados vêm aqui e começaram a sua presença em rodízio aqui. É um rodízio que também traz uma presença permanente. Então, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão em nosso solo. E isso foi um grande avanço. O presidente Lech Kaczynski disse à época, eu sempre gosto de falar, em 2008, ele disse: quando soldados americanos estiverem em nosso solo, quando as instalações estiverem aqui, quando os Estados Unidos colocarem equipamento aqui, o mundo inteiro verá que nós não estamos mais na esfera de influência da Rússia. Esta é uma amizade real. Fecha aspas. Como a senhora vice-presidente lembrou hoje, um amigo de real é um amigo de fato. E estou muito feliz que quando, no momento em que estamos em necessidade, os Estados Unidos, com a decisão do presidente Joe Biden, tenha destacado tropas adicionais e está anunciando a sua presença no país. Porque isso é precisamente a compreensão dos objetivos geopolíticos estratégicos que precisam ser atingidos. É a compreensão da segurança. A presença dos Estados Unidos agora é mais forte? A amizade é mais forte? Sim. Nos últimos 7 anos da minha presidência, eu acho que ela está num dos seus pontos mais fortes. E a presença da vice-presidente hoje é mais uma prova desse relacionamento muito forte, representando o governo de Joe Biden em nosso solo. E também é uma evidência dos contatos que nós temos com o presidente. Nós falamos com frequência e discutimos tópicos relacionados à segurança e às relações com a OTAN. Sim, sempre que falarmos da grande amizade, esse é um exemplo claro. É uma amizade que eu acho que é o momento mais forte do nosso relacionamento e nossa amizade. Agora uma pergunta da Reuters. Senhora vice-presidente, muito obrigada. Presidente Duda, obrigado por responder a pergunta. O presidente Zelensky da Ucrânia tem pedido mais poder aéreo nos últimos dias. E a minha pergunta é, que tipo de planos alternativos os Estados Unidos têm para ter materiais para que a Ucrânia se defenda, especialmente agora que vocês declinaram a oferta de caças da Polônia. O que os senhores discutiram com os líderes poloneses nesse sentido? Os Estados Unidos, senhor presidente Duda,
dizem que não foram consultados antes da sua oferta de disponibilizar os jatos para os Estados Unidos. É verdade? Isso é verdade? E se sim, por que o senhor acabou de mencionar esse relacionamento tão forte? Por que isso foi feito à revelia deles? Eu quero deixar bem claro. Os Estados Unidos e a Polônia estão unidos naquilo que temos feito e estamos preparados para fazer para ajudar a Ucrânia e o povo da Ucrânia. Ponto. Em relação ao trabalho feito pelos Estados Unidos até agora, nós temos oferecido assistência humanitária, militar, e esse é um processo contínuo que o Congresso dos Estados Unidos decidiu, como eu disse, de um acréscimo de chegar a 13 bilhões de dólares a essa ajuda, e a Ucrânia e aos nossos aliados europeus para necessidades humanitárias e de segurança. Nós também, na semana passada, demos 240 milhões de assistência para a segurança, e isso além do valor de 1 bilhão aprovado na semana passada. Portanto, eu posso dizer que a questão do povo ucraniano e dos nossos aliados no Flanco Oriental é algo que ocupa uma das nossas mais altas prioridades em relação a entender as necessidades de uma situação que é dinâmica, que continua, e aí precisamos ser rápidos. Eu falei em relação à responsabilização e consequência, então também entendemos que temos que ser rápido em dar assistência ou podemos ajudar, e nós faremos isso. A senhora pode falar um pouco sobre a questão dos jatos, dos caças? Nós fazemos entregas todos os dias do que podemos fazer em assistência. Em particular, quando falamos de mísseis antitanque e dos sistemas Patriot, esse é um sistema, é um movimento contínuo que não irá ser interrompido. Obrigada. Eu só preciso responder aquela pergunta. A situação é muito complicada porque todos estamos dizendo que há uma batalha acontecendo na Ucrânia pela independência, pela soberania e pela sobrevivência. E para dar todo o apoio que precisamos, o povo da Ucrânia precisa não só de apoio militar, eles precisam defender a sua terra. Homens, mulheres que estão lutando no fronte. Nós não temos dúvida de que a necessidade de assistência sempre precisa de algo mais. Nós entendemos que eles têm o direito de pedir esse auxílio à comunidade internacional. Eles podem pedir. Nós estamos dando material, estamos dando assistência da melhor forma que podemos. Há algumas expectativas que foram tratadas de uma forma muito forte. E nós somos membros da OTAN. Então, ao olharmos para isso, nós não podemos olhar só apenas para o nosso território, mas também temos de adaptar a perspectiva da OTAN como um todo. Ou seja, nós temos de agir como membros da OTAN. Por isso que tivemos pedidos trazidos até nós pelo lado ucraniano e também pela mídia. E nós comportamos como um membro confiável da OTAN deve se comportar.
porque a OTAN não queremos colocar a OTAN numa situação complicada. Por outro lado, nós, como membros da OTAN, também queremos olhar a maneiras de apoiar a Ucrânia. É por isso que formulamos declarações junto com o governo da Polônia, anunciado pelo Ministério das Relações Exteriores da Polônia, falando da possibilidade de ajudar a Ucrânia. E nós decidimos colocar essas caças à disposição da OTAN, não esperando nada em troca, porque nós reforçamos, deixamos muito claro que para preencher uma lacuna nós podemos doar e depois comprar para a reposição da OTAN. Então nós poderíamos fornecer nossos equipamentos gratuitamente e assim a Polônia se mantém como um membro confiável da OTAN. E lidando com questões corretamente na forma que não arrisque a segurança da OTAN e dos membros da OTAN. Mais uma pergunta. Todo dia nós temos visto mortes e um sofrimento inimaginável do povo ucraniano, causado por decisões tomadas por Vladimir Putin. E a minha pergunta é, será que os Estados Unidos apoia a investigação internacional de crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia? E há algum futuro político para Putin? E também uma pergunta ao presidente polonês. Essa mesma pergunta serve ao presidente polonês. Nós deixamos muito claro que a aliança da OTAN é forte e a Rússia é fraca pelo que tem sido feito. E isso está muito claro para nós. Quando se trata de crimes e violação de normas internacionais, nós também somos muito claros que qualquer ataque intencional em civis é uma violação. A ONU já estabeleceu esse processo, pelo qual será feita uma revisão, investigações, e participaremos juntos, conforme apropriado e necessário. Mas temos visto a cobertura na televisão, ontem mesmo. O que nós ainda não sabemos, baseado no que vimos, o que nós não sabemos ainda coisas que aconteceram e que nós não conseguimos ver. Mulheres grávidas buscando ajuda numa maternidade, serem feridas por um míssil, por uma bomba? Numa guerra não provocada, injustificada? Um país poderoso tentando tomar um outro país, violando sua soberania, sua integridade territorial, para quê? De forma injustificada e não provocada? Claro que deve haver uma investigação. E nós todos devemos ficar de olho. E eu tenho certeza que estão todos olhando para isso. E essa guerra e o que a Rússia fez em termos de agressão e dessas atrocidades, eu não tenho dúvida que estão todos de olho. É óbvio para nós que na Ucrânia os russos estão cometendo crimes de guerra. Eu espero que seja óbvio para a corte investigando essas questões de quem é a responsabilidade por isso. Lembrem-se que os refugiados da Ucrânia estão vindo até nós agora.
E agora, há pessoas em nossas fronteiras que testemunharam suas casas sendo destruídas, vizinhos sendo assassinados, hospitais sendo bombardeados, crianças sendo massacradas. São testemunhas oculares, são provas. E as provas também estão nos telefones celulares das pessoas. Se você olhar para as filmagens, o seu coração acelera. Isso está acontecendo hoje e aconteceu nos últimos dias na Ucrânia. E os criminosos são os russos. Um grupo de promotores nos procurou para olhar para os fatos desse caso. Eles estão coletando provas e nós, como Polônia, estamos olhando, estamos fazendo o máximo para dar as melhores condições para o trabalho e cumprir essa tarefa difícil. Mas vamos lembrar, as testemunhas estão aqui. Há muitas provas, há muitas filmagens e nós temos provas e tudo está sendo coletado. E eu acredito que isso resultará em atos de indiciamento dos responsáveis. Eu acho que os criminosos de guerra serão sentenciados, serão responsabilizados por o que está acontecendo na Ucrânia por causa desse ataque. Agora a última pergunta da NPR. Senhora vice-presidente, eu gostaria de perguntar ele falou recentemente com uma cidade de fronteira que diz que os sistemas de refugiado que irá colapsar em algum momento. Não, ele já dura 2 semanas, mas não conseguirá ser mantido para sempre. Então, o que está sendo feito para ter uma estrutura permanente e para ter uma alocação também desses refugiados? Eu gostaria também de saber, presidente Duda, o que o senhor pensa e se o senhor pediu aos Estados Unidos essa ajuda específica para o sistema de refugiados. Tudo bem, eu vou primeiro. Um amigo real, como você disse, não? Dessa vez, então. Eu respondo primeiro desta vez, então. A situação é muito complexa e eu estava aqui dizendo isso. Eu discuti isso com a senhora vice-presidente Kamala Harris. Eu disse de maneira muito direta que essa crise de refugiados ela está em desenvolvimento porque a Polônia ainda pode receber e encontrar acomodação para essas pessoas que estão chegando o tempo todo. Mas já temos 1,5 milhão de pessoas nos últimos dias. E são 10 dias. 1,5 milhão em 10 dias. Então, nunca vivemos uma situação assim. É algo totalmente novo para nós. E estamos lidando com esse desafio. Nossa sociedade está olhando para esse desafio. Então, as pessoas têm um coração muito aberto aqui na Polônia para lidar com isso, mas é um problema crescente. E nós precisamos, então, lidar com isso. Então, ontem, nós tivemos uma longa conversa com o senhor Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, e eu descrevi o problema todo para ele, a situação, como está se desenvolvendo, e eu descrevi também a reação da sociedade polonesa, das autoridades, como estamos lidando com o problema. E eu disse que a não ser que a gente receba a assistência internacional, dado o aumento e a escala da entrada de refugiados, isso pode causar um desastre. E eu pedi ajuda, tanto como assistência material, financeira, para que a gente possa resolver isso na Polônia, e também com conhecimento, com especialistas
especialistas, porque a ONU tem especialistas para lidar com crises imensas como essa. E eu acho que eles têm métodos em como lidar com isso. Então, eles sabem como resolver os problemas. Então, é assim que passamos. E é algo que eu descrevi em detalhe também hoje, a senhora vice-presidente. Eu disse que o auxílio dos Estados Unidos é muitíssimo valoroso para nós e que precisamos de toda a assistência possível. Também discutimos a questão dos refugiados que têm família nos Estados Unidos, que têm amigos. Então, enquanto há guerra, se eles poderiam ficar com essas famílias nos Estados Unidos e aguardar até que a guerra acabe e eles possam voltar para suas casas. Eu pedi, então, para que o processo seja acelerado para essas pessoas, para que seja simplificado para aqueles que desejam deixar, para dar oportunidade a eles de se reunir com suas famílias para que sobrevivam a esse tempo. Então, estamos agindo e estamos buscando apoio internacional enquanto os refugiados estão chegando em nosso país. Falando sinceramente, primeiro, porque nós somos um país grande e o status material dos nossos cidadãos é muito melhor do que o status material de um cidadão comum ucraniano, embora embora não sejamos um país rico da União Europeia, mas eles estão vindo porque eles, graças à presença das forças da OTAN aqui no nosso país, do Reino Unido, da Ucrânia, da Romênia, do Canadá, dos Estados Unidos, que fazem parte aqui. Então, nós temos um país seguro para eles e eles podem superar essa situação difícil. Como o presidente disse, nós discutimos essa questão e eu comecei agradecendo o presidente da Polônia e o povo da Polônia. E digo de novo, as pessoas têm mostrado uma generosidade, bondade e coragem incríveis. Alguns aqui têm parentes que chegaram da Ucrânia, mas há muitos mais que estão recebendo estranhos completos em suas casas, dando pessoas que não podem dar quase nada, mas eles estão dando muito de volta. Então, nós falamos do peso de que isso tem no governo da Polônia, na infraestrutura do país. Quando olhamos, como o presidente disse, que são 1,5 milhão de pessoas em 2 pessoas. É algo inédito se começamos a olhar para o fluxo de refugiados ao longo do tempo em regiões de conflito. Então, os Estados Unidos estão preparados para fazer o que devemos e o que podemos para apoiar a Polônia em termos do peso que eles estão sofrendo. E acho que todos que entendem a obrigação moral que devemos ter de pessoas que estão deixando suas casas e buscando refúgio. É um peso que nós deveremos pensar e ajudar essas pessoas que estão deixando uma casa com algo que elas não queriam fazer. Então, nós discutimos o que podemos fazer em termos de apoio. Falamos também dos ucranianos que desejam ir para os Estados Unidos. Então, nós sabemos que muitos querem ficar na Europa. Vocês provavelmente sabem que nós tomamos uma decisão do status de residente temporário. Então, aqueles que têm um visto que já venceu, se eles quiserem, se eles tenham estado nos Estados Unidos, acho que antes de março, não sei a data exata, eles poderão ficar, mesmo com o visto vencido, porque nós não os enviaremos de volta para uma zona de guerra. E acho que, no fundo, eu deixei clara a posição ao presidente. E, como dissemos muitas vezes no nosso trabalho coletivo, através da ONU, da OTAN, nós apoiaremos a Polônia em termos do peso que o país tem dado e a resposta coletiva à crise dos refugiados.
Na tym kończymy konferencję prasową. Então, isso conclui essa coletiva de imprensa. Muito obrigado por sua participação.